Hoje eu vou te apresentar uma técnica que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. É o que eu faço, o que eu utilizo, certo? Em várias ocasiões e me ajuda muito. Nós aplicamos isso no coaching, tá? Quando eu atendo, eu aplico bastante isso, mas também vem essa técnica, ela vem da filosofia estoica e chama-se Premeditatio Malorum, ou seja, técnica da visualização negativa. Tem um nome feio, vamos falar assim, sim, tem um nome feio, mas é funcional, é eficaz. Então fica aí, presta atenção e vamos lá escrever. O fato é que nós passamos por muitas situações em nossas vidas, algumas desagradáveis e outras agradabilíssimas, e muitas delas nós não prevemos, simplesmente elas acontecem ou nós somos surpreendidos, certo? Pois é, esta técnica que eu vou falar agora, ela tem o intuito de justamente nos preparar para essas surpresas, para essas adversidades, para amenizar o impacto repentino, né? Dessas situações repentinas que acontecem. O impacto da surpresa que as mudanças ocasionam em nossas vidas, né? Toda mudança, normalmente, quando você fala mudar, você muda literalmente, você sai da sua zona de conforto. É mais ou menos isso, né? Então, essa técnica que eu vou falar agora, ela alivia o nível de ansiedade e de estresse que as mudanças ocasionam, geram para nós, em nossas vidas. Quem nunca chegou numa empresa, na empresa que você trabalha e fala, e ouviu aquela famosa frase, né? Pois é, quem nunca, né? E quem nunca foi surpreendido com uma gravidez e não planejada ou uma viagem de negócios inesperada, onde você chegou e seu chefe falou: você vai ter que viajar e para fora, passar um tempo, e enfim, né, fora da cidade ou fora do país. Quem nunca foi surpreendido com essas mudanças, essas situações repentinas? Quem nunca? Me conta. São essas mudanças drásticas. Nós estamos falando de mudanças realmente drásticas em nossas vidas, né? De que eu estou falando. Que essa técnica vai nos ajudar, que essa técnica nos ajuda, ok? Entenda que tudo está em nossas cabeças, tudo está aqui, ó, no nosso cérebro. Isso é importante. Se nós estamos preparados para a situação que está por vir, lidamos com essas situações de uma forma mais natural, de uma forma mais amena, com o mínimo nível de estresse possível. Percebe? Faz sentido isso para você? Você já parou para pensar, para avaliar isso? A clareza, isso eu chamo de clareza, né? A clareza era uma das habilidades mais top of the mind, que eu amo literalmente, o quanto ela nos favorece. Ela dá a visão, ela amplia, né, literalmente o nosso campo de visão e o nosso entendimento. Você vê além, certo? Você entende, você compreende, para que a gente consiga lidar da melhor forma possível com a vida, com as situações, com tudo que a gente passa. Essa técnica consiste em você sentar e analisar a sua situação atual. Eu vou dar um exemplo prático. Antes de detalhar um pouquinho, eu vou falar sobre como eu faço essa técnica, ok? Vamos lá. Qual é a minha situação atual? Eu tô casada, num apartamento quitado, eu tenho um filho pequeno que ele tá em casa, né? Nós estamos numa pandemia, então ele está em casa e eu trabalho de casa, ok? Meu marido trabalha externo, então esse é meu cenário atual, ok? Senta aí e já escreve o seu, vamos lá, junto comigo. Essa técnica, ela pede exatamente o que você sente, visualize o seu cenário real, o que você é agora, o que você tem agora, certo? Você é como pessoa, o que você tem, e analise a nossa situação real e imagine acontecendo alguma coisa realmente ruim.
realmente ruim, a pior delas, o pior cenário. Vamos lá, fundo do poço. O pior cenário na sua vida. Qual é essa situação real? Pergunta número 1. Pergunta número 2, qual é o pior cenário para você? Eu vou dar o meu exemplo para poder te ajudar, ok? Vamos lá. Para mim, o meu pior cenário, no caso, que eu posso falar, que eu posso imaginar aqui, seria perder os meus meninos. Né? Isso para mim seria literalmente um dos piores cenários, se não for o pior, tá? Acontecer algum acidente e pronto. Você fala, nossa, o que eu faria? Essa técnica, ela exige que você pergunte, o que você vai fazer mediante a esse pior cenário? Qual é a sua ação mediante esse pior cenário? Certo? E é isso que nós temos que pensar, em soluções para você passar por essa situação de uma forma mais amena possível. Tem inúmeras situações como essa, como esse cenário que eu acabei de pintar aqui, certo? Você não tem como não ser impactado, correto? Pois é, tem muitas situações que nós somos impactados, mas você é impactado com qual força, com qual intensidade? É isso que essa técnica vai te ajudar. Por quê? Caso eu me separe, por exemplo, vamos lá, divórcio, é coisa ruim, né? Eu vou morar com a minha mãe ou com meu pai, isso não seria tão ruim assim, até eu me estabilizar e procurar um apartamento, não sei, certo? Essa seria o bate-pronto, né? Seria a solução imediata. Caso eu fique doente e não posso mais trabalhar, vamos supor, né? Eu tô vislumbrando piores cenários, é isso que você tem que fazer com a sua vida, tá? O que eu faço? Eu tenho que aprender a lidar melhor com os meus investimentos, com a minha renda, que é uma renda passiva, né? Que eles chamam renda passiva, ou seja, que não precise da Tatiane trabalhando para gerar a minha renda, percebe? Então eu preciso entender disso para que eu possa adoecer tranquilamente, né? Óbvio que nós não vamos adoecer tranquilamente, mas percebe que você vai causar o menor impacto possível? É disso que eu estou falando nessa técnica, ok? Entende como funciona? Mais ou menos? Vamos lá. Se minha casa pega fogo, né? Para onde nós vamos? Eu e minha família. Eu tenho seguro? Existem milhares de perguntas que eu tenho que me fazer para vislumbrar soluções para os piores cenários que possam acontecer. Existem inúmeros cenários, certo? Inúmeros. Vai lá, descreve cada um. Eu sei, é um sentimento ruim, mas vamos lá, eu vou chegar lá já. Descreve. Apenas pare e pense com a maior honestidade e realidade possível. Você precisa ser realista, tá? E o que seria péssimo? Qual é o pior cenário para você? E o que você faria? Aí que está o pulo do gato, como eles chamam, né? O que você faria para sair dessa situação? Ou pelo menos amenizar, atenuar essa situação? Escreva uma lista agora. Coloque no papel o seu cenário, escreva a sua situação atual, né? E escreva os piores cenários. Vá lá e reflita. Coloca aí. Esse exercício, ele vai te ajudar a se preparar. Para que serve? Por que eu estou falando sobre isso? Por que é importante? Tati, por que você parou para falar sobre isso, Tati? Esse exercício, ele nos ajuda a nos preparar para o pior cenário que a gente possa, né, passar na vida. E as chances são de que esse pior cenário não aconteça. Aliás, estatisticamente, né, isso é muito pouco provável, é improvável, certo? Então, quando acontecer um cenário menos pior, digamos assim, tá? Menos pior, você vai estar 1000 vezes mais preparada, percebe? Eu vou colocar um exemplo prático, né? Quando, por exemplo, toca o telefone de madrugada, seu filho não tá. Eu tenho certeza absoluta que seu coração dispara e você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com meu filho?
né? Você já imagina o pior cenário, certo ou errado? Não? Daí você fala, o que aconteceu? Daí você ouve a voz dele e tá tudo bem, ou dela, e tá tudo bem, e fala, ah, mas eu tô chegando e me atrasei. Você faz, ufa. Você percebe? É isso que eu tô falando, né? Aquele coração de mãe é complicado, né? Percebe? É disso que eu estou falando. Sabe quando você imagina o pior cenário, daí você recebe um cenário melhor. Você fala, nossa, não foi tudo aquilo. É disso que eu estou falando. Esse exercício, ele nos prepara. Isso é muito bom, por quê? Porque quando você receber o cenário ruim, vamos, não é aquele pior cenário, você recebe o cenário ruim, você vai estar 1000 vezes preparado. Percebe? Faz sentido isso para você? Lembra que eu falei dos meus meninos? Eu falei assim, nossa, qual seria meu pior cenário? Perder os meus meninos, né? Pois é. E as perguntas que eu tenho que me fazer, eu estou preparada financeiramente para isso? Eu estou preparada psicologicamente, emocionalmente para isso? O que eu vou precisar? De um apoio psicológico, familiar, amigos? O que eu vou fazer? Né? Qual que é a medida que eu vou tomar para que meu mundo não desabe, né? Para que eu não entre em depressão, para que eu não fique eternamente triste. Percebe? Porque nós ficamos tristes, óbvio, certo? Com esse cenário horrível, né, que eu acabei de pintar. E é disso que eu estou falando. Quando você coloca a sua situação atual, reflete nos cenários e procura alternativas para poder sair do cenário, você já automaticamente se prepara. O que você está fazendo? Você está antevendo, antecipando situações, prováveis, possíveis situações que possam acontecer, que normalmente não vão acontecer. Ok? Quando nós estamos dentro do furacão, né, fica difícil você visualizar que tem um céu lá fora do furacão. O nosso nível, né, de estresse é enorme, nossa ansiedade, tudo é enorme, você vai a 1000, né, com os sentimentos, né? Portanto, se você fizer esse exercício que eu estou falando agora, e você, antes de você entrar nesse olho do furacão, né, é só uma analogia que eu estou me referindo, ok? O olho do furacão é aquela situação, pior cenário, tá? Se você fizer esse exercício antes de entrar no olho do furacão, o seu nível de estresse automaticamente vai ser muito baixo, porque você já vai estar preparado, tá? A sua forma de lidar vai ser muito mais madura e racional. Você vai conseguir, raciocinar. As suas emoções, elas dificilmente vão te dominar assim a flor da pele a ponto de você não conseguir pensar claramente. Percebe o quanto isso é importante e relevante para que a gente tome decisões assertivas? Por que, Tati, você está falando só de coisas ruins? Por que você está passando? Você acha importante falar sobre isso? Para que a gente tome decisões assertivas, entende? E quando nós estamos numa situação ruim, as chances de nós tomarmos decisões, né, pobres, decisões sem resultados, enorme. Percebe? Você faz sentido isso para você? Você já passou por situações assim? Pensa na sua vida, quando aconteceu um baque, a gente fala essa expressão, né? Um baque, quando você sofreu um baque na vida, como você reagiu? Se você tivesse se planejado, tem coisas que não tem como se planejar, só que planejar psicologicamente, né? Se você tivesse se planejado psicologicamente, se preparado psicologicamente, você não acha que esse baque seria um pouco menor? É disso que eu estou falando. Percebe? Faz sentido isso para você? Só que, claro, né, nós não precisamos necessariamente falar só de catástrofe, né? Eu sei que eu exagerei, né? Eu coloquei, eu tenho que ir no pior cenário, né? Eu fui um tanto quanto dramática, mas vamos pôr assim numa situação suave. Antes da gente sair de viagem, por exemplo, né? E você parar e você pensar. Você fala, nossa, e se furar meu pneu? E se der uma batidinha no meu carro? Nada acontece com minha família, mas der uma batidinha no meu carro, o que eu faço?
Percebe? Você vai lá e você analisa antes de acontecer. Você pensa, o que você vai fazer? O que isso vai gerar em você? Vai fazer com que a sua reação seja mais proativa e produtiva, certo? Ao invés de você, vamos supor que você foi lá e saiu, né, para viajar. Ao invés de você ficar parado, né, parada lá no trânsito, né, estrada lotada, bagagem, criança chorando, pneu furado, o que acontece? Você já se preparou, você já levou o cartão do seguro, você sabe o telefone de emergência, você já levou o lanchinho para as crianças, sabe? Ou seja, você reagiu, entende? Você agirá com mais racionalidade, você usou mais a inteligência. O impacto daquela situação ruim, percebe que é menor? É disso que eu estou falando. Entende o intuito de visualizar esses possíveis, prováveis cenários? Ok? A ideia é você ter uma postura racional e mais natural possível perante as situações adversas que nós enfrentamos. É claro que você pode falar, poxa, Tati, pensar nessas coisas ruins não faz bem, não é legal você falar sobre isso. E eu concordo, assina embaixo, realmente não faz bem. Mas isso se chama análise de risco. A ideia aqui, a ideia hoje, não é fazer você se sentir mal. Você fala, poxa, me senti mal. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não é você se sentir mal. É você ter claro na sua cabeça que, muito pelo contrário, né? A ideia é fazer com que você entenda que mudanças existem. Mudanças existem. Isso é fato. Isso é fato. Isso acontece. E, inclusive, é uma das maiores verdades absolutas, né? São duas verdades absolutas que um dia nós vamos, né, partir dessa para melhor e que a mudança é uma constante em nossas vidas. Nós estamos o tempo todo, ó, mudando, certo? Mudamos de emprego, mudamos de casa, mudamos de... Ok, mudamos, certo? Isso é uma constante e precisamos estar preparados para elas. Sim, nós precisamos. Por que, Tati? Nós precisamos. Por quê? Se você quer ser uma pessoa que comanda a sua vida, uma pessoa forte, uma pessoa que realmente está lá na ativa, agindo, você precisa agir com inteligência. Você precisa usar isso aqui, ó, o racional. Entende? E quando você não se prepara, quem toma conta são as emoções. E elas te dominam e você age de forma não tão assertiva. Ok? Caso você queira ser alguém forte, então siga esse exemplo que eu estou acabando de te dar. Por que se preocupar com isso, né? Você vai me perguntar. Eu digo que eu já vi muitas pessoas perderem as suas vidas, literalmente perderem as suas vidas, porque perderam um relacionamento, um emprego, um carro. Isso acontece. Muitas pessoas falam assim, nossa, e agora? Eu estou... Sabe aquele sentimento de estou perdido na vida? Pois é. Quem nunca perdeu o emprego e voltou para casa desolado? Quem nunca? Quem nunca aconteceu um relacionamento, um grande amor, você voltou desolado, você fala, nossa, eu pensei que era para a vida toda. Quem nunca teve essa sensação assim, ó, tiraram o meu chão? Quem nunca? É disso que eu estou falando. Quando você se prepara, tudo fica muito mais fácil de você lidar. Tudo é uma questão de postura. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa ter uma postura madura, uma postura inteligente, uma postura proativa. Muitas pessoas se perdem, literalmente se perdem na vida. Anos passam e as pessoas estão perdidas naquele sentimento ruim. Anos passam. Eu acredito que você deve conhecer alguém assim ou deve ter passado por uma situação semelhante, parecida, quando alguma coisa ruim acontece. E se você já, por exemplo, né, se você já tiver feito esse exercício, o seu foco na vida não será tirado. Por exemplo, se você, eu acabei de falar da estrada, você foi viajar, você foi lá,
né? Aconteceu um acidente simples, você foi lá, anotou a placa, conversou com a pessoa, tirou foto, tá? Anotou os dados do seguro e seguiu viagem. Ou seja, o impacto foi assim, ó, pequeno. Ah, mas eu vou, ô Tati, eu vou ter que parar o carro. Ah, Tati, eu paro. Mas você percebe que seu estresse, ele não foi no nível 100%, naquele onde você realmente ficou super nervoso, super nervosa? Entende? A forma, a sua postura de lidar com a situação foi muito mais madura, foi muito mais assertiva. Você não fez uma tempestade em copo d'água, como nós falamos. Não sei se você conhece essa expressão. Não faça tempestade em copo d'água, ou seja, não piore a situação. Entende? A situação já está ruim. Você vai piorar ou você vai buscar a solução? Para você buscar a solução, você precisa estar preparado. E se você se preparar, você encontra a solução muito mais rápido. Percebe? É isso que eu quero falar para você. Você vai ter muito mais força para sair do problema. Faça esse exercício com regularidade, inclusive. Faça, coloque na sua rotina. Toda vez que muda algo na sua vida, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de carro, eu vou mudar, não importa, mudar de emprego. Faça esse exercício antes de você dar aquele, pontapé da mudança. Se você está indeciso com relação a qualquer decisão grande que você precisa tomar e você não acaba agindo por medo, você fala assim, nossa, eu tenho que tomar algumas decisões, né? Só que você está travado, está travada e você não consegue. Uma forma de você destravar, uma forma de você tomar uma decisão e agir é justamente analisando os piores cenários. Poxa, e se eu for por aquele caminho? O que pode acontecer? Aquilo outro. E por aquele outro caminho? O que pode acontecer? X, Y, Z. O que é pior? E o que é melhor? Qual será a decisão mais inteligente que eu posso tomar? Fica muito mais fácil você tomar uma decisão. Concorda? E é disso que eu estou falando, né? Você simplesmente racionaliza um pouco mais e torna um pouco mais madura a sua decisão. Caso você não saiba qual curso você se inscreve, você fala assim, nossa, qual deles que eu vou fazer, né? Eu tenho tantas opções. O pior que pode acontecer é você se inscrever e você não gostar. Você fala assim, não, isso aqui, ó, definitivamente não é para mim. E agora? Basta você ver a possibilidade de transferir a sua matrícula para um outro curso. Você já se anteveu. Antes mesmo de fazer a matrícula, você fala com a instituição. Você fala, e se eu não gostar do curso? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Percebe? Você analisou o cenário, você viu aquele cenário ruim, fala assim, nossa, eu posso não gostar. E aí? Percebe? É você buscar garantias, é você se calçar, né? De calçar de subsídios para aquele pior cenário não aconteça ou para que você saia daquele pior cenário da forma mais rápido possível. Faz sentido? Essa prática faz com que você execute ações para resolver os possíveis problemas que ainda não aconteceram. Você se antevê. Você simplesmente é um pouco mais proativo. Quando nós temos uma criança pequena, vou dar um exemplo de mãe, né? Um cenário horrível é você acordar no meio da madrugada, você ver seu filho ou sua filha doente, com febre, chorando, suja, sabe? Quando você fala, poxa, eu tô cansada. É um cenário muito ruim, certo? Pois é. O que você faz para amenizar isso? Vamos usar essa tática? Eu estudo um pouco para entender, para assim, nossa, e se meu filho acordar de madrugada e tiver com febre, o que eu faço? Eu pergunto para minha pediatra. Eu fiz isso. Eu pergunto para minha pediatra, quais são as minhas possibilidades? Percebe? Ter conhecimento sobre as coisas que podem acontecer com as crianças, nesse caso, né? E ter alguns remédios, fazer uma farmacinha, uma mini farmacinha dentro de casa, né? Para você poder aliviar. E algumas fraldas extras, né? Se for o caso de ser muito, muito pequeno, né? Fica muito mais fácil você lidar com a situação. Você simplesmente vai lá,
dá um banho, você troca, você dá um remedinho, volta a dormir. Percebe? Você não sai feito uma doida, desesperada, fala, meu filho, você tem subsídios, conhecimento, você se preparou, você tem um remédio, você não precisa sair de madrugada caçando remédio para poder abaixar a febre do seu filho. Percebe o quanto isso ameniza o nosso estresse, o nosso impacto das situações negativas? É disso que eu estou falando. Você vai tomar decisões muito mais rápidas. Você vai checar a garganta e você vai analisar se ele comeu algo diferente. Você vai ter uma fluidez nas situações, nas soluções das situações. E definitivamente a sua vida vai melhorar. Por que você está falando isso, Tati? Para você ter qualidade de vida, para você ter bem-estar, para que você consiga manter o foco na sua vida. Não só as situações, as mudanças que vão te tirar o norte da sua vida. Ok? Então, você vai ter uma melhor forma, né, de lidar com todos esses obstáculos que nós passamos. Viva uma vida mais leve e tome decisões mais assertivas. É esse o propósito de tudo. Se eu pudesse resumir, é isso. Aplique essa técnica para que você tenha qualidade de vida, para que você realmente seja um pouco mais feliz, apesar de tantas mudanças, apesar de tantos intempéries que nós passamos, ok? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha resultados melhores e maiores, e é disso que eu falo sempre. Você faz por que, Tati? Para você ter resultado, para você continuar mantendo o seu ritmo, continuar mantendo as suas ações. Não é porque você perdeu um emprego que você vai ficar mal, perdeu o chão. Não, vai e procura. Tá com o seu currículo atualizado? Percebe? É isso que eu estou falando. Quando você antevê, você já está lá, já um passo à frente já da situação. É disso que eu estou falando. Entende? Então fica aí a reflexão, né? Para que você seja um pouco melhor a cada dia. Um pouco não, é muito melhor a cada dia. Se você fizer isso, vai ser, ó, anos-luz para você conseguir ter foco na solução e manter o seu foco na sua vida, nos seus objetivos, nas suas metas e nos seus sonhos. É disso que eu estou falando, ok? Então vamos lá, reflita e faça esse exercício. Não vou falar todos os dias, mas regularmente. Pratique esse exercício regularmente, ok? E eu falei que sempre vou terminar perguntando, e aí, o que você fez por você hoje? Qual carinho, qual atenção, o que você fez por você hoje? Faça um pouquinho por você. Se dê uma atenção, um carinho. E esse exercício que eu acabei de te ensinar é justamente uma forma de amor que você pode fazer e se dar. Porque você vai estar cuidando de você de uma forma um pouco mais como é que eu posso falar? Literalmente atenciosa, né? Uma forma atenciosa. Você vai cuidar de você. Então, se dê esse prazer, né? Cuide mais de você. Faça esse exercício, pratique isso para você ser uma pessoa melhor, mais assertiva, ter mais resultados e, enfim, para você ir além, ok? Fica aí a reflexão. Cuide de você, 5 minutinhos por dia é o suficiente. Já te ajuda bastante, ok? Então, vai lá, fica aí. E até a próxima. Tchau!